Hoje o programa terá uma luta, um combate, um duelo contra o clubismo. Este é o inimigo a ser derrotado nos próximos, 40, 50, 60 minutos. Tá. E vai ser uma briga difícil. Roda a vinheta, por favor. Eu achei que ia ser um negócio meio Tropa de Elite, sabe? O inimigo agora é outro. É tipo isso. Mas não o clubismo da nossa parte. Tá. Daqui não sai clubismo. Uhum. Mas de quem eventualmente esteja assistindo e falando: nossa, mas o meu time foi o melhor brasileiro do século XXI, que absurdo! Traremos argumentos. Como sempre, o Wallace Borges e Vitor Sérgio Rodrigues vêm com uma montanha de argumentos pra gente colocar nas notas aí de 0 a 10. Ok? Já tô irritado. Por quê? Já comecei irritado. O que aconteceu? Olha ali a ordem alfabética. Atlético 2019, CAN 2013 e BOT 2023. Já comecei o programa com raiva do Ai, Pseudo. maravilhoso. O cara já começou jogando a ordem alfabética. É que ele não quis colocar ATL. ATL é no nome. Na nossa época, né, SR, era uma empresa de telefonia. Era uma empresa de telefonia que depois foi comprado por uma outra. Isso. E ele era chamado. Já começou tudo errado, hein, Pseudo? Então atenção, melhor time brasileiro deste século, ok? Pseudo falou, gente, é Atlético Mineiro. Entendemos, Pseudo, entendemos. É o Atlético Mineiro, mas o CAN não precisa. Bota ATM. Nos assusta um pouco. Brincadeira, hein? Mas entendemos. Então vamos lá, vamos começar pelo Atlético Paranaense. Antes a gente acho que precisa fazer um... Disclaimer. A gente precisa fazer Fique à vontade. Uma espécie de um pacto do que vai nortear os nossos votos, né? Ué, melhor, não é? Então, mas é o melhor é o quê? Mas é o que jogou mais bola, é o que encantou mais, é o que ganhou com mais facilidade, é o que foi mais campeão. O que você sugere? Porque, por exemplo, aqui, se você for pensar no título mais relevante, você vão ter 3 brigando pelo Mundial, 10, né? Pô, que seria o Mundial. Tem time que tá aí que no momento que o programa tá gravado nem ganhou nada. Então um ponto. Nem ganhou Eu acho que, por exemplo, tem times aí, a gente precisa analisar o contexto. Esse time ganhou, nem eu sei se é o caso do Mundial, por exemplo, mas esse time ganhou o Mundial jogando contra um adversário que outros times que perderam o Mundial não jogaram. Por exemplo, tem gente que perdeu o Mundial jogando contra timaço. Tá. Por exemplo, o Grêmio de 2017. E jogando bem ali. O Grêmio de 2017. Pegou o Real Madrid, foi 1-0, gol que a bola passou pelo meio da barreira. Isso, no detalhe. No detalhe, tem gente que ganhou o Mundial jogando contra um time que tava definhando. Isso talvez pese. Tem que ser uma análise que leve um monte de coisa. Se tá ali melhor, eu acho que a produção. tendência acho que o norte do voto deveria ser o futebol apresentado. É isso. A qualidade do futebol apresentado. A produção nos indica este caminho. O time que jogou mais bola. A qualidade do futebol apresentado. Tô fechado. Esse é o norte depois para eventuais desempates e outras coisas. Isso aí, em alguns momentos a gente vai falar de conquista Porque e de a coerência passa por aí. A coerência passa pela... Vamos errar com o conceito. Exatamente. Vamos errar com o conceito. Sabendo que nós seremos esculhambados por quem está em casa. Nada, não tem problema. Mas normal. Mas No final, gente, a gente é uma briga que a gente sabe que vai perder. A briga pro clubismo a gente não ganha. Não tem como. Vamos lá. Vambora. Furacão 2019, levantou taça. Foi campeão da Copa do Brasil, né? Isso. Era um time, E Paranaense. E Paranaense. Era um time muito bom, né? A gente pega hoje, passados 4 anos, né? Esse time tinha o Bruno Guimarães, que já jogou Copa, né? Renan Lodge. Bruno Guimarães, que já jogou Copa. Renan Lodge, que já foi tá titular da seleção brasileira em algum momento. Que a gente tá mas gravando, nesse momento tá também tá na seleção. voltou. Tem o Rony, que tá lá no Palmeiras, que depois disso já ganhou 2 Libertadores. É um time, cara, bem completo. O goleiro era o Santos, que depois ganhou uma Libertadores com o Flamengo. Era um time bem completo. Eu gosto bastante desse time do Atlético Paranaense. Esse time tinha o Marco Ruben, não era? Ou era... Acho que não. Não lembro. Marco Ruben era da Sul-Americana de 18, né? Era um time muito completo, cara. E esse núcleo também ganhou a Sul-Americana de 18, né? Porque aqui a gente vai passear aqui por alguns núcleos. Vai. Então, assim, muitos times aqui ganharam outras coisas também, mas a gente tá pegando o de 2019. Em termos de bola jogada, ele era um time bem interessante, do Thiago Nunes, que tinha o controle do jogo, tinha o domínio da partida. Esse time elimina o Flamengo de 2019, que com já certeza... com o Jorge Jesus, né? Já com o Jorge Jesus, que com certeza o Flamengo 2019 vai estar bem ranqueado. Muito bem, com certeza. Né? Então, assim... Esse time tinha o Marco Ruben, sim, sabe? Tinha o Marco Ruben, Só né? pra deixar claro. Tinha o Marco Ruben, que era um bom centroavante. Eu acho que ele tinha conceitos interessantes. Não era encantador como alguns outros foram aqui, mas ele tinha um conceito interessante, especialmente de cuidar muito bem da bola.
Esse programa é um pouco diferente dos últimos, porque ele só tem 15 notas. É. Ou seja, nota repetida só serão 4. Isso. Só teremos 4 notas repetidas, né? Então, assim, eu acho que pelo que vem por aí em termos de bola... Eu tô tranquilo pra começar 2, naquele normal Na lá. meiuca, 3, no cincão, Nesse no caso, centrão. 4, Tá tranquilo pra começar no normal. Também acho. 4, eu acho que ali um 5 ou um 6. Tô bem tranquilo. Talvez até um 6, assim. É. Começar ali no Esse meio. time tem o golaço do Cirino na final do Beira-Rio, né? Não, no é do Internacional, Rony, né? É do Rony, Não, que não é ele esse faz... gol? Não, ele faz a Ele faz a jogada na linha jogada, de fundo, dribla e cruza eu pro acho que é do Rony. Rony. Eu acho que é do Rony. Jogada antológica do Cirino Nossa do Beira-Rio no senhora, segundo absurdo. jogo. Maravilhosa. Então tinha o Bruno Guimarães, que comandava muito bem o meu campo. Cincão pra Acho que um começar 5 bem, ou 6. mas Tá bom. com E depois, potencial pra depois revisão, ou a pra gente cima ou pode pra fazer baixo, alguns cara. ajustes. Eu fiquei... uma questão, Eu acho que Jorginho. dessa vez, ajuste pra baixo não deve ter. Porque tem nota. menos. Uma questão, Jorginho, eu Pois tava não. vendo aqui. Pois não. Cada clube, então, foi representado por um. Cada clube só tem um. Isso. Tipo, não tem Só- o Flamengo 2019 e Flamengo 2009. Não, Cada pegamos um clube de só cada tem um. aí. Isso também é importante a gente falar. verdade. Porque, por exemplo, tem times aí que tem bons times no início da década. Por exemplo, o Santos é um deles. Tá o Santos de 2010, mas poderia ter o Santos de 2004, o Santos de 2002. O que mais me encantou aí, é uma nota pessoal, é o de 2000, foi o de 2002, Boa. mas enfim, o Tem de uma 2010... polêmica grande do Corinthians, que a gente ficou na dúvida. Ficou, né? é. Do de 2012 ou de 2015. É. Mas é isso, a gente tinha falado isso na produção, eu quis pontuar aqui pra gente lembrar. Se é qualidade do futebol apresentado, eu acho que o Corinthians de 2015 ficaria mais alto do que o O de Corinthians de 2012 2012. também acho. Talvez ser, seja. Talvez pode seja. ser. Mas Vamos esse lá. daí é o 12. Vamos trabalhar com os ingredientes que nos deram. Não, né? mas Assim é só faremos o importante a bolo. gente falar isso, né? Muito bem. O Galo de 2013 é o Galo Ronaldinho Gaúcho, é o Galo Eu Acredito. O Can. É o Can 2013, que vem antes do bote. Maravilhoso. condição. Mas é Atlético Mineiro Então, pela ordem alfabética. esse Galo, pra gente analisar esse Galo, a gente tem que pontuar que ele teve uma queda de qualidade de jogo terrível da primeira fase para a segunda, para o mata-mata. O time da primeira fase era encantador. Era O encantador. time da primeira fase tem uma atuação em Sarandi contra o Arsenal Maravilhosa. que é assim, Tem depois uma atuação que atropela o São Paulo no Independência. Então, assim, o time da primeira fase, de fato, era muito encantador. O time do mata-mata já era um time com muitas fragilidades. Coração. Não sei se perdeu, tem muito coração, tinha o Eu Acredito. Então, ele já não era tão bonito de ver assim. Por exemplo, em termos de qualidade de futebol jogado, eu acho o time de 21 do Galo melhor do que o time de 2013. Não tenho nenhuma dúvida disso. O time de Nenhuma 2021. dúvida. O time Nenhuma que dúvida. ganha a Copa do Brasil é brasileiro. Eu Muito acho mais que jogava absoluto. mais bola do que o Galo de 2013. Mas não era. Talvez o time de 2021 não fosse o time mais centrado num único cara e o de 2013 tivesse essa coisa mais distribuída, ou vocês não Mas, enxergam? por exemplo, Com o certeza. Vélez- Em 2013 tem muito destaque. Tem o Ronaldinho, que foi destaque na fase de grupos, depois no mata-mata já não é tanto. Tem o Tardelli jogando muito, tem o Jô, artilheiro, importantíssimo. Léo Silva, Tem o Léo Hever, Silva na zaga. Vitor. Tem o Bernard, né? Então, Vitor. assim, Vitor nem se fala da importância. Então, mas eu acho que assim, o Vélez, por exemplo, ele usa um argumento de não era tão mais bonito ver esse time. Mas não é que não era nem só mais bonito, ele era menos absoluto também. Ele passava era- muito perrengue. passava muito Então isso a perrengue. gente precisa levar em consideração. vai lembrar, esse time foi salvo da eliminação no pé esquerdo do Vitor, né? Contra o Tijuana, e depois teve que virar, em todos os confrontos, ele teve que virar resultado. E acho que No e Horto. um fator externo, não é que classificou contra o News, mas ele interrompeu um jogo onde o Atlético estava sofrendo bastante. E aí são circunstâncias, são coisas que podem acontecer num Supostamente jogo. por, né? um, por um fator. por um fator Isso. de iluminação. E só para lembrar, a qualidade do Atlético da fase de grupos dá ao Atlético, era tão bom aquele time na fase de grupos, Maravilhoso, cara. que dá ao Atlético a chance dele decidir todos os mata-matas em casa. Porque à época era aquele negócio de primeiro contra 16º Melhor e o campanha Atlético geral, fez a né? melhor campanha. É. Então, depois de muito tempo, um time de melhor campanha ganhou a Libertadores. Porque não tinha. Vamos de quê? Dito isso, eu acho que esse time, mesmo com esse balanço, jogava mais que o Atlético Paranaense de 19. Eu estava preocupado com essa Pô, Então, não, eu acho- não tem tanto O sabor. Wallace não concorda? Não, eu tô eu com o acho VSR não. totalmente eu nessa. acho que no balanço das coisas Totalmente. jogava mais. Porque eu acho que a gente precisa levar em consideração também o que vai se acontecer pós-Libertadores, até o final do ano. Esse time mas aí- acaba até mas o aí- Mundial e no Mundial passa Então, vergonha. mas aí ele passou por um Mundial, de processo fato, que passa vários vergonha. clubes passaram É. nessa configuração Sim, de que era muito- calendário. que era Quando você muito- ganhava mas, Libertadores no meio do ano, o Mundial era no fim do ano, e Tu você ficava largava. ali. Mas a gente vai comparar times que, como, por exemplo, Corinthians e até o São Paulo 2005, que mantiveram essa força até o final do ano. Se a gente Inter vai ter 2006, né?
O Inter 2006... O Inter chega no Mundial como vice-campeão brasileiro. Se a gente vai valorizar, e a gente vai ter que valorizar isso, pô, você ganhar uma competição braba, que é a Libertadores no meio do ano, bater Mundial no final do ano, a gente tem que levar isso em consideração. Isso tem que ser levado em consideração pro Galo no ponto negativo, eu acho também. E sendo até justo com o meu voto, e o nosso voto, lá no programa de campeões da Libertadores que a gente fez, 0 a 10 melhores campeões da Libertadores. Foi avaliado. O Galo ficou na nota 3. Eu acho de verdade, assim, eu talvez não colocaria assim. O Galo sofreu muito, cara, em 2013. Te convenceu, VSR? A mim, não. Você iria de 4? Opa. Não. Aí não. Eu em pé, mano. Você iria... Eu em pé. Ou aqui sentadinho. Você iria com... Tô aqui, ó. Nesse momento, aqui, ó. Estou em pé nesse momento, perfeito? Nesse momento, estou em pé. Nesse momento, ficarei sentado. Ainda bem que ele estava esperto. De 4 não irei. Perfeito? Ok. É uma escolha sua. Uma escolha minha. Claro. Escolha minha. Claro. Questão de posicionamento. Então vamos refazer. O senhor vai com a 4ª nota? Que você escolheu a palavra, jogava mais que o Atlético. Eu acho. Na minha visão, eu ficaria na mesma nota. Não, eu acho que tecnicamente era o futebol mais interessante. Em termos de qualidade de futebol, eu acho que era melhor. Justo. Vamos largar um 6. 6. Tá justo. Eu acho. Lembrando que pode botar, se vocês quiserem botar na nota 5 também, não tem problema. Tá Pode justo. ser. Tá justo. Vocês que sabem. Dito isso, é o que eu costumo falar sempre, Jorge Diego. Se eu não convenci vocês, a nota 6 é a minha. Eu vou embora. É a isso. nota 6 é a minha. Tá certo, a estamos nota juntos, 6 é a minha. Estamos juntos. Vamos ganhar o título juntos É isso. ou perder perderemos juntos. juntos. Ou seremos rebaixados juntos. É isso. Botafogo de 2003. De Provavelmente, 2023. o Botafogo de agora. Provavelmente é o voto mais difícil de todos. Era Com esse, certeza. era esse o ponto. Porque a história Esse está era o sendo ponto. escrita. Cara, né? muito complexa essa avaliação pra gente, porque nós estamos gravando o programa em agosto, no final de agosto de 2023, com o Botafogo líder disparado do campeonato, mas a gente não sabe, assim, o final disso. A gente não sabe ainda. E aí então vamos pro... Como é que a gente faz? Vamos para... Bola jogada. Então, vamos para o objeto deste programa, que é a qualidade do futebol apresentado. Sim. E só para lembrar, qualidade do futebol apresentado não quer dizer ser encantador. Qualidade de futebol apresentado é, às vezes, até porque o que é encantador para mim não é encantador para você e vice-versa. Muito menos pro Simeone. Exatamente. O que é encantador pro Simeone é outra coisa. Exatamente. É para poucos, então, é para ele e para alguns poucos. É aquilo que a gente fala, tem sempre um chinelo velho para um pé descalço. Perfeito. Então, acho que ali você tem qualidade de futebol apresentado, está dentro do modelo de jogo do que se propõe, a execução daquilo, acho que passa por isso. Dentro do que o Botafogo quer fazer, a execução dele até aqui, em que pese um campeonato estadual terrível, e a gente precisa relativizar, porque foi falado pelo dono do futebol do Botafogo hoje, que é o John Textor, que ele deixaria o estadual de lado, não precisava ser tanta coisa feia como fez no estadual. Mas acho que isso precisa ser pontuado. Eu acho que dentro do que o Botafogo faz, eu acho que ele executa o que ele se propõe a executar. Executa muito bem. Executa muito bem o que ele se propõe. Então acho que assim, é um ponto muito Só quero fazer um porém aí, que é o seguinte, nós estamos avaliando as equipes nos seus respectivos anos. Isso. Então a gente acabou de avaliar o ano do Atlético Paranaense, exatamente. levamos em consideração inclusive o título estadual que ele levou. Isso, claro. O Botafogo a gente tem 8 meses para avaliar, sendo que se você for levar em consideração mesmo, o Botafogo só está aí nessa lista de 2023 pelo que ele está fazendo no Campeonato Brasileiro. Sim. Então, na prática... E porque assim... A gente ficou muito na dúvida do Botafogo de 23 ou do Botafogo de 2007. Que liderou o campeonato. Que liderou o campeonato, Foi mas também... vice-carioca. Que a palavra para aquele time é encantador. Aquele Lúcio time Flávio, Zé Roberto, aquele time tá na Dodô, memória de muita gente, não só botafoguense às vezes. Muita gente, Claro. por exemplo, o treinador daquele time, que era o Cuca, ele fala muito bem do time, Aquele por time exemplo. era um absurdo. Mano. Alguns outros torcedores de outro time. Mas também é um time que não tem conquistas. Isso. Não tem conquistas relevantes. Ele né? perde o estadual pro Flamengo numa final polêmica lá no lance de Polêmica, arbitragem no final, mas perde. Perde o fôlego no Brasileiro, porque não dava pra comprar. Copa do Brasil é a Ana Paula. É o ano da do Copa do Figueirense. Brasil. Foi um ano que- bem traumático. Foi um ano bem traumático do Botafogo, perde a Copa do Brasil, podendo reclamar da arbitragem. Mas aí o meu ponto, só pra completar o ponto, assim, primeiro que são 8 meses e não são 12, como a maioria dos times que a gente tá avaliando, sim. e se a gente levar em consideração que o Botafogo só está aí pelo que ele tá fazendo no Campeonato Brasileiro, o nosso tempo de análise cai de 8 meses pra 4 meses. Não, é de abril pra A agosto. Copa do Brasil não é referência, porque já caiu. E vários jogos da Copa do Brasil foi mal. Não Quase foram bons. caiu na primeira rodada, gente, pro Sergipe. Quem não lembra do gol no último exatamente. minuto? Na Copa Sul-Americana ainda não colocou os titulares, então até a visão disso não pode fazer muita força. Eu, de fato, colocaria o Botafogo em 2023 por enquanto. Se a gente refizer esse programa pós-final do ano, dependendo de títulos, colocaria numa nota mais baixa, talvez até uma nota 3. E você, VSR? Por isso, Eu tava pensando numa nota 5 pela dúvida, mas acho que tem argumentos para uma nota 3 ou 4.
Já que você pontuou bem isso, né? Porque aí você tá juntando abril a agosto, né? Abril, maio, junho, julho, agosto. O Botafogo muito meses. sólido, né, cara? O Botafogo perde mas pouquíssimo, toma mas dentro da pouquíssimos proposta, gols. e aí considerando a qualidade do futebol, ele é um time que... Pô, no momento que a gente tá avaliando, o Botafogo tem o melhor goleiro do campeonato, na minha opinião, o melhor zagueiro do campeonato, o melhor centroavante do campeonato. E o melhor volante. Dá pra colocar o Marlon Freitas tranquilamente. Melhor volante, pra mim, o melhor do volante. Pô, será que a nota 5 não... Eu acho que eu entendo. O meu argumento era mais pensando no ano inteiro, como eu fiz para Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Mas aí eu acho que prevalece a qualidade do futebol, porque ele executa muito bem o que é pra fazer, né? Você é favorável a mas nota 5 ou nota 4? Pode ser. Executa mais pra agora, mas é isso. Mas tá bom, vai. Depois a gente vê. Beleza. Depois a gente vê. Corinthians 2012, campeão do mundo, campeão da América. É um time muito... E é engraçado, a gente precisa lembrar que esse Corinthians de 2012, ele cai nas quartas de final do Paulista, com aquela falha do Júlio César, lembra? Goleiro carequinha. Verdade. No Pacaembu. No Pacaembu. O pessoal nem lembra, né, cara? Porque... E se aposentou recentemente. Jogou no Náutico, virou lenda do Náutico ficou lá. muito tempo no Red Bull. Também. Brasil, né? Acho. Red Bull Bragantino. Ele sobe com o Bragantino. Exatamente, ele sobe com o Bragantino. Bragantino. E aí, esse time cai nas quartas de final do Paulista, entra numa crise absurda. E aí vão buscar o Cássio. E aí vão buscar o Cássio, que começa no banco, aquela campanha. Os primeiros jogos do Cássio... Cássio... o Cássio já tava. E aí efetivo Isso, o Cássio como titular. É verdade, ele efetivo porque tem um jogo de mata-mata da Libertadores no meio de semana. O Júlio César é barrado depois dessa falha da eliminação do Paulista. No jogo do meio de semana, se eu não me engano, eram oitavas. Do meio de semana da Libertadores. Se não me engano. Meleque, já é o Cássio titular. E aí e muda completamente. O futebol é muito maluco. E muda completamente a história do Corinthians e do futebol brasileiro. E aí a análise do Corinthians tem que ser dessas oitavas pra frente. Do bom Corinthians. O Corinthians da Libertadores era muito difícil ser derrotado. Nossa senhora, era muito difícil. E a gente precisa lembrar que tirou o Santos do Neymar, que era campeão. Ganhou do Santos do Neymar dentro da Vila Belmiro. Ganhou do Vasco. Que vai estar na lógica aí, o Vasco do ciclo também por aí. E, na verdade, foi bater o Mundial, pô. E no Mundial, a gente pode falar assim, nossa, não foi encantador o Mundial, mas o Mundial ele foi lá, sofreu, mas ganhou. E jogando dentro da proposta, que é um negócio que o VSR falou. A proposta do Corinthians contra o Chelsea era se defender e tentar sair de lá com o resultado. E aí volta um pouco lá atrás do que eu falei. O Chelsea não é um dos maiores adversários. Eu acho que isso pode acabar, pesa também contra o Corinthians. O Chelsea de 2012 já não era tão forte, o campeão, que tinha problemas de elenco, foi jogar a final com o Bertrand de ponta esquerda e etc. Muita gente suspensa. Mas o da final do Mundial, ele ganha o Hazard, mas ele perde o Drogba. Enfim, isso também tá na conta. Eu acho que o Corinthians é um dos grandes. O Rafa Benítez, né, que era o técnico, é um dos grandes. Cheio de problema. Mas eu acho que não é dois da briga do 10. Ele é um dos grandes. Mas não é um dos da briga do 10. Pela qualidade do futebol? Pela qualidade do futebol. Eu acho que pela qualidade do futebol. E pela essa questão do... A grande conquista, ela tá impactada também por um adversário. O Mundial não é, por exemplo, o Inter de 2006, que pegou o Barcelona do Ronaldinho. Sacou? Nessa comparação. Pra mim, só pra não deixar ponto, pra mim a nota 8. Para o Corinthians de 2012. Eu tava pensando em nota 8 também. Então... eu acho que o de 2015, se fosse o Corinthians de 2015, pela qualidade do futebol, eu ia pedir para separar o Corinthians de 2015 para 10. Para briga? Para debate de 10. Sério? O de 12 eu acho que não, mas era um time que dentro da qualidade do que ele se propunha, ele era muito, muito, muito bom. Talvez não fosse encantador, e não era. Não é, nem se também, propunha isso. E também não queria ser. Queria ser. Mas era um Nem time precisava. que ganhou a Libertadores invicto. Ganhou a Libertadores eliminando adversários difíceis. É o nosso 10, né? Se não me engano, é o nosso 10 dos times campeões da Libertadores. Lembra que ficou na dúvida com o Palmeiras, se não me engano? Acho que é o nosso 10. Ele é o nosso 10 Exatamente. lá. Porque Falar em 10. Foi o nosso 10. Foi o nosso 10. Na cabeça de vocês, o 10 de hoje tá claro? Não. Não, tem uma certa dúvida. Tem quebra-pau? Não, tem 3 pra mim na disputa. Que por um acaso já envolve os próximos Então dois. vamos lá, ó. Cruzeiro da Tríplice Coroa segura. E o Flamengo de 2019. Flamengo 2019 Quer segurar o outro já? Qual seria o terceiro? São Paulo de 2005, pra mim. Concorda, VSR? Não? Não, se o VSR não concorda, não segura então. Não, mas beleza, pode botar então, ali. Então depois a gente vê o Vamos ver, São Paulo. depois nós vamos ver. Fluminense campeão brasileiro em 2012. Foi o campeonato que o... Esse foi 2012. Ah, não. 2010 foi quando ele ganhou... Do Guarani na última rodada, né? Gol do Emerson Sheik. 12 é campeão contra o Palmeiras, né? E é campeão com... Assim, esse time foi um time campeão com méritos. Foi mais consistente que o Atlético Mineiro. O Atlético dispara na ponta. O Atlético traz o Ronaldinho, leva o Ronaldinho do Flamengo.
E o Ronaldinho tem um impacto imediato ainda em 2012, começa a jogar, lidera o campeonato, só que aí vai perdendo o fôlego. É curioso que quando o Atlético dispara na liderança, muita gente dizia que o Atlético estava sendo empurrado pelas arbitragens. Algumas marcações esquisitas a favor do Atlético. Quando o Fluminense começa a arrancar, o Atlético começa a reclamar que a CBF estava querendo fazer o Fluminense campeão com marcações esquisitas. Mas acho que na prática, do ponto de vista de qualidade de futebol, esse time ele é muito baseado no Diego Cavalieri salvando atrás e no Fred finalizando na frente. Esse time, assim, o futebol dele, ele não era tão sólido, ele não era tão consolidado assim. Então eu acho que esse Flu de 2012 é de uma nota de 5 para baixo. Porque ele é muito baseado em milagres do Diego Cavalieri e de definições do Fred na frente. Então, assim... Não sei, cara. É muito difícil, porque, por exemplo, eu entendo, esses argumentos do VS são todos verdadeiros. Mas, por exemplo, é um time que ele é campeão carioca, era o último título do Fluminense carioca em algum tempo, né? Foi ganhar agora os 2 últimos. Era um time que, beleza, tinha esse ponto mesmo, mas pô, você tinha o Deco no meio de campo, que era um jogadoraço, assim, que fazia muita diferença. É difícil, cara. Nós estamos bem ferrados. O Fluminense de 2012 é muito difícil de analisar. Nós estamos bem ferrados para dar uma nota 0 hoje aqui. Bem ferrado. Na minha conta inicial, o Fluminense de 2012, ele seria a nota 4. Ele seria a nota 4. Mas o Galo já estaria lá, talvez até para trás disso. Mas para mim seria a nota 4. 4, então? Eu acho uma 4 dentro do que a gente tem aí. Nós estamos ferrados, viu? Nós estamos ferrados. É um time campeão brasileiro, né? Estamos ferrados. É muito difícil. Fortaleza 2021. Cara, é um time, o Fortaleza 2021, ele vai à semifinal, né, da Copa do Brasil, cai pro Galo. Ele jogando muito bem. Faz a sua melhor campanha em campeonatos brasileiros, termina em 4º lugar, né? Não só dele, como de todo o futebol nordestino, né? Sim. A melhor colocação de um time nordestino nos pontos corridos. Sim. Nos pontos corridos, tá? É essa campanha, que até o Vitória de 2005, pode ser? O Vitória de algum ano aí, vou dar uma olhada aqui, ele faz mais ponto, mas ele termina em 5º. O Fortaleza termina em 4º. Boa. Ganha o Campeonato Cearense. Esse núcleo é o núcleo que sobe para campeão da Série B, no ano seguinte ganha a Copa do Nordeste, mas nesse ano aí, o título que ele ganha é o Campeonato Cearense. Isso, Copa do Nordeste cai na semifinal, né? Cai na contra semifinal. o Bahia. Você bateu uma semifinal de Copa do Brasil, assim. Num período em que o Palmeiras está com muito dinheiro, o Flamengo reestruturado, Galo com dinheiro. Pô, foi muita coisa que o Atlético fez. Que o Fortaleza fez em 21. Muita coisa. Eu acho que o Fortaleza 21 é aquilo. Ele... Bola jogada, aí a gente tem que levar em consideração, é isso, a discussão é melhor, vai ter que levar a bola maior. jogada, vai ter que levar a qualidade técnica do time, claro. Né? Mas vai a qualidade... comparar com outros aí que tem mais investimento, tem times melhores. Mas naturalmente a qualidade desse futebol ela é uma nota mais baixa, né? Ela é uma nota mais baixa, mas não é o meu 0, assim. Tá. Não é o meu 0. Seria o quê? Um 3, Não, 2? então, como a gente tem que compor nota, a gente vai ter que compor a nota. Com os outros, né? Eu colocaria na nota 2 por enquanto e veria possibilidades mais pra frente. Porque a gente tem que levar em consideração melhor mesmo. Entendi. Melhor. Bola jogada. Entendo perfeitamente. Você também, Bessa? Eu acho que a concorrente, até por não ter conquistado nenhum título além de estadual, eu acho que é um candidato a 0 para mim. Dentro desse contexto do programa, né? Essa crueldade. Quer discutir o 0? Tem que dar um 0 pro time. Quem você acha que poderia? Pra jogo de bola. Jogo de bola, eu discutiria isso Fortaleza com o Sport de 2008. A nível de jogo. Mesmo que o Sport tenha feito uma excelente campanha daquela Copa do Brasil. Aquela Copa do Brasil é bizarra, né? É um time que ele tirou Palmeiras, Inter, Vasco e Corinthians. É uma campanha muito forte. Mas a nível de jogo de bola, por exemplo, o torcedor corintiano lembra muito do jogo da ida. Que o Corinthians amassou. Dentro do Morumbi. Amassou. Tomou gol no finalzinho. Amassou. E o Enilton faz um gol salvador no final. E toma um gol no final. Mas assim, é um time que foi 11º no Brasileirão. Eu acho que e no final das contas ainda... Aquela final é contra um time que ainda estava na Série B, que era o caso do Corinthians. Quando printarem, eu acho que o Sport ficaria no 0 e o Fortaleza no 1. Aí quando printarem, sem o contexto, vou dizer, nossa, mas um time que ganhou a Copa do Brasil ficou atrás de um time que só ganhou o Cearense. Mas desde o início do programa pontuamos que a análise é em cima do melhor futebol apresentado. Não necessariamente em cima das conquistas, que também tem um peso aqui, também são citadas.
Mas aí, prioritariamente, a gente analisa bola jogada. Tem uma questão pro print que ela é muito importante, que a gente precisa falar também, que até tava conversando com o nosso pseudo pelo WhatsApp aqui. Tem um errinho no Vasco ali, é Vasco 2011. É Vasco 2011. Então a galera que vai tirar o print vai, pô, Vasco 2010, tá nessa posição? Não é o Vasco 2010, é o Vasco 2011, 2011, beleza? Sport 0, Fortaleza 1, vocês estão nessa? É a minha, não sei o VS. Fortaleza tinha colocado no 2 até na real, mas pode ser 1, é verdade. Porque depois, pra fins de encaixe, a gente não vai... Não adianta dourar a pílula. A gente não tem jeito, não tem jeito. É muito cruel, tá? Mas... Eu acho que tá mais... Assim, em termos de dificuldade, eu acho que é mais difícil você ser quarto da série... É que a campanha é muito pesada. Eu inverteria. Eu botaria o Fortaleza na 0 e o Sport. Mas quem que você acha que jogou mais futebol? Quem que jogou mais futebol? Eu acho que o Fortaleza jogou mais. Eu acho que o Sport jogou mais. Você acha que futebol. jogou mais? O Sport? Acho que o funcionamento do time era mais... Esse time do Fortaleza, ele fazia... Ele era um time muito competitivo, mas eu acho que ele fazia mais força para jogar do que o Sport. Mas eu acho que, por exemplo, é um time que, pô, mais de 100 gols na temporada, assim, pô, são 106 gols na temporada. O time do Fortaleza, pra mim, é um... Além de... Foi o que o Jorge falou. O Sport fez 122 gols. O argumento do Jorge, pra mim, é muito bom, cara. É bater quarto lugar numa época... Que, pô, tem Flamengo, Galo... O nível dos adversários está mais alto, né? O nível é muito alto. Tô com o Wallace nessa. Tá. Sport na nota 0 e o Fortaleza 21 na nota 1. Com dor no coração, mas é a vida. A gente é obrigado a botar um em cada nota, no mínimo. A proposta do programa acaba... A proposta do programa é você ficar puto da vida, mas fazer o quê? Você vai entender a gente. Você vai entender. No 30º programa, acho que já entenderam a gente, né? Grêmio do Renato 2017, Luan, Rei da América, título da Libertadores. Esse Grêmio jogava bonito, hein? Dentro do que eu acho bonito, né? Alguns acham também, outros não. E é muito doido, né? Porque você vai pegar o ano, cai na semifinal do Gaúcho, cara. Começa o ano assim, começa o ano. Caiu na semifinal do Gaúcho. Aí você vira pro torcedor do Grêmio. Esse núcleo tinha ganhado bem a Copa do Brasil depois que o Renato assume no lugar do Roger, né? Gol do Pedro Rocha, né? Ele joga bem naquela final contra o Galo, a final contra o Galo, a decisão contra o Galo. Então, assim, um time que joga um futebol bem agradável de se ver, ainda com mudanças, porque o Luan ainda era centroavante, não era meia, então assim... Nessa coisa de cair na semifinal do Gaúcho, nós estamos gravando o jogo com a Libertadores 2023 em andamento. Pode acontecer exatamente isso com o Inter esse ano. É verdade. Caiu na semifinal do Gaúcho e pode ser campeão da Libertadores. Caramba, é verdade, eu não tinha me ligado. Pode acontecer. E é muito louco. Aí falando exatamente disso, que é muito louco, né? E o Grêmio de 2017, o Renato vai ajustando até jogar um futebol muito, muito, muito bom no mata-mata da Libertadores. Mas tem alguma dificuldade ali contra o Botafogo, É verdade, contra o Botafogo o time sofreu mais do que devia, até pela característica daquele Botafogo do Jair Ventura, que era um Botafogo reativo pra caramba. Muito reativo e muito competente dentro do que queria. Mas ele joga muito bem contra o Barcelona de Guayaquil, apesar da defesa do Gru, e acaba com o Lanús na final. Eu acho que é um time pra nota 7, não sei vocês. Eu tava até, só pra completar o que eu tava falando, tipo, você começa o ano caindo na semifinal do Campeonato Gaúcho pro Novo Hamburgo. Vira pro torcedor do Grêmio e fala assim, no final do ano, tu vai competir com o Real Madrid do Cristiano Ronaldo no Mundial e vai perder só de 1-0. Ele vai falar, pô, o gremista tá vai falar, sacanagem, irmão. Você tá me tirando. Pô, tá brincando, irmão, tá de sacanagem. Mas né, competiu, acho que a competição, a Libertadores, os argumentos dos adversários mais fracos, é um argumento de fato relevante, a gente usou ele no último de 0-10 lá do Campeões da Libertadores, mas é isso, era um time que jogava muito bem, independente de qualquer coisa, jogava muito bem, e mostrou isso até contra o Real Madrid, cara, competiu, claro que, pô, você vai pegar o Real Madrid, Modric, Kroos, Casemiro, Cristiano Ronaldo, você não vai jogar de igual para igual, nem na Europa ninguém jogou, não vai ser o Grêmio, mas competiu, então tá de boa. 7 tá compradinho. Tá confortável? Compradinho. E o Inter 2006? O Inter 2006 que, a gente precisa lembrar, a gente escolheu... não, tinha o Inter 2006, né? No do 0-10 da Libertadores, não sei, tem que olhar de cabeça. Tinha, né? Que eu acho até que depois, vendo o programa, eu queria ter subido a nota do Inter 2006. Pode ser. Isso acontece muito, né? Só um bastidor aqui. Depois, quando eu parei pra ver em casa, eu achei que a gente foi injusto com o Inter de 2006 Certas naquele coisas programa. depois que saem não voltam para o lugar. Exatamente, para o lugar. Mas isso é até um bastidor legal aqui do 0-10. Às vezes, vários problemas. Um recente, por exemplo, que aconteceu foi o Hernanes.
no de cobradores de falta. Eu fui ver e eu falei assim, depois acho me que eu mandaram puxei também. demais, Tem mano, a gol do nota Hernandes pra baixo. de falta com os 2 pés. Com os 2 pés. Não, logicamente um de cada vez. Né? Gulliver. Gulliver. O Hernandes Eu fez gostava gol de disso. Gulliver. Adorava brincar Muito disso. bom, mano. O Hernandes fez gol de falta de pé esquerdo e de pé direito. Então isso assim, acontece muito, né? Da gente olhar depois do programa e falar, acho que eu Às dei vezes mole, alguém mas faz parte. manda. Tem vezes que alguém já chega dizendo, vocês são imbecis, idiota, odeio o meu time e tudo mais, que aí a gente lê e... Tem outro Pode que até chega ser verdade, assim, de repente eu odeio mesmo. E aí, você Não é o Liverpool? A gente não odeia O tanto Liverpool, por exemplo. Por não, exemplo, no mentira. último programa eu confundi o David Neres com o Anthony, que eu disse que o Anthony estava na campanha Ah, é histórica do verdade. Ajax e ele não estava. Acontece, Eu confundi gente, com o David pelo amor de Neres. Deus. Então, Acontece, assim, acontece. Mas é... O Inter- assim, mas eu o acho Inter, que por Vocês eles querem são que o mais. programa seja feito por humanos ou pelo chat GPT? Aí vocês decidem, pô. A gente Aliás, vai o errar Chat GPT também, outro ué. dia fez uma lista de 10 maiores... Que aqui não vou entrar nessa seara, porque o programa não é pra isso. Mas o Chat GPT outro dia fez uma lista de 10 maiores da história da NBA, que é pegar a lista e não serve nem pra te limpar, com todo o carinho. Mas os caras acham isso nas nossas listas também, velho. Acham, verdade. Fazer o quê? Mas Mas, vamos então, lá. mas é que o Chat GPT, em tese, é uma... Não deveria errar, É uma né? eminência superior. É o Verdade, Matrix. É o Matrix. Você pode ver lá na Exatamente, HBO Max, inclusive. Cara, o Inter de 2006 a gente precisa levar em consideração que derrotou o campeão mundial na final da Libertadores. Exatamente. Jogando muito bem. O Inter Dentro, jogando isso, muito dentro não da percam- proposta. É dentro isso, da não proposta. percam Não, o não, foco claro, lá claro. da bola jogada. Sim, sim. E ganhou superando um São Paulo que depois viria a ser tricampeão brasileiro. Então era um São Paulo muito São Paulo forte, no auge, atual né? campeão da competição. Né? E foi Paulo vice do auge. Brasileirão também, E né? foi vice do Você Brasileirão, lembrar disso. que é outra coisa importante. O Inter chega no Mundial, porque era outro formato, né? Pra quem tá aqui, você jogava a Libertadores no primeiro semestre Isso. e ia jogar o Mundial em dezembro. Então muitas A vezes... final da Libertadores era junho, Era julho. junho, É, meio do ano. exatamente. Esse time continuou em ritmo de competição, é vice-campeão nacional pro São Paulo. Sim. O Inter ganha do São Paulo na Libertadores e perde o Brasileiro nem pontos corridos pro Jogando São Paulo. muito bem, cara. Jogando Jogando muito muito bem bem. e chega em ritmo de competição e consegue ganhar do Barcelona. E aí? Eu não colocaria na nota 9, porque pra mim a 9, neste programa, tem que ser destacado pra quem perder a briga do 10. É. Pra mim, neste programa Mas específico... cabem 3 na nota 9. Não, sim, fiquem à cabem, vontade. sabe? Eu tô falando apenas da Está minha pactuado. visão. Isso, Tá pactuado. tá pactuado. Apenas a minha visão, de que neste programa de hoje, eu colocaria nas 9 só quem perder dá 10. Porque tem pouca nota, a gente precisa compor. Mas aí só vai ter um, pô. Vocês só eu separaram puxei- dois eu pra puxaria 10? o São Paulo. Eu Ah, teria você puxado puxaria o o São Paulo São Paulo 5, né? Tá. Mas esse Inter, por exemplo, colocaria na nota 8. Junto com o Corinthians ali. Pode o que ser, o Inter pode ser? jogou de bola Pode o ano ser, inteiro. eu acho que sim. Pô, tá muito bem entregue. Lembrando que nós temos que preencher ainda a nota 2 e a nota 3, hein? Acho que Vem, alguém do 5 vai descer. Vou falar o que eu repito todo o programa? Ah. Na Austrália, Na Austrália, o Fluminense já tá na nota 2. eu acho Falar a que verdade, vai, né? Eu sou verdade, irmão. Eu sou a verdade. Eu não tô aqui pra falar Mas mentira. e alguém caindo da nota 5, né? E alguém Pra caindo mim, da tá, 5. tá na E cara que alguém isso vai caindo da acontecer. 5. E vai acabar sendo Não, vai cair Botafogo. os dois da 5. Os dois da 5 vamos falar pra na Austrália, na 4. Nova Zelândia, eles já estão. Ih, já Tá, foi, vamos- já. vamos com calma. Já foi. Palmeiras 2021. É o Palmeiras 2021. bicampeão da América. 2021. No mesmo ano. É, porque ele ganhou No as mesmo finais foram no Aquele mesmo da ano. Libertadores é com o Palmeiras de 21 que disputa, né? Ou não? O quê? Como... Como é? O time de campeão da. O É, o 0 a Palmeiras 10 21. Com o Palmeiras Corinthians que de enfrenta 12. o Flamengo. É esse, né? É o Palmeiras que enfrenta o Flamengo Então, na final. mas ele disputa o 10 nosso com o Corinthians de 12, é Isso, acho que é esse. Vou no outro analisando programa, aqui. né? É, o programa que a gente tá. fez da Libertadores. Aham. Porque assim, esse E deu o Palmeiras... Corinthians de 12. E deu o Corinthians de Deu 12. Corinthians de 12. É, exatamente. Esse Palmeiras de Exatamente. 21, a Palmeiras gente tem 21. que lembrar que é um time que ele ganha a Libertadores de 21, mas no mesmo ano ele ganha a Copa do Brasil e a Libertadores de 20. Isso. É porque a final da Libertadores de 20 é em janeiro de 21. É. Aí a final da Copa do Brasil. Em abril, acho, É, é ele março. que ele de ganha do 21, Grêmio, né? que ele ganha do Copa Grêmio. do Brasil. Tá. É. E E ganha no meio do Libertadores caminho ele do vai Flamengo. pro Mundial e é eliminado pelo Tigres do México, que não foi vergonha. Não é. Que era né? O Tigres do México é um time que se vem Ah. por... O Tigre do México que disputa o brasileiro pontos corridos faz graça. Vai. Faz graça, é do meio pra cima da Então, tabela. É top, é briga por Cair pra Libertadores. mexicano é embaçado, hein? Na semifinal. Eu acho bem não pior acho o Flamengo não. cair pro Al Hilal. Não, por muito exemplo. pior, Acho muito bem pior, pior. muito pior. E não é o Al Hilal de hoje em dia, que tem Neymar, É, e deram Milinkovic, o Al Savic. pré-bilionário. né? Mas já era um pré-bilionário. time com Que já era- bons valores individuais. Então, assim, Mas é eu acho que bilionário já era, esse Palmeiras, dentro do ponto de vista de qualidade do futebol apresentado, dentro do que se propunha, ele não era encantador, mas ele era muito, muito, muito eficiente. O que ele queria fazer, ele fazia. Então, assim, Nível de competitividade É. constantemente alto. eu acho que dentro do que tá É a aí... marca do trabalho do Abel. Eu acho que dentro do que tá aí,
eu acho ele muito próximo. Assim, o Grêmio de 2017, eu acho que jogava aos meus olhos um futebol mais bonito que o do Palmeiras. Tá. Né? Mas o time do Palmeiras era mais competitivo do que o Grêmio de 17. Coloco na mesma nota. Mesma nota? Eu coloco na mesma nota. Mesma nota por motivos diferentes, né? Por motivos caminhos diferentes. Beleza. Por motivos diferentes. Não Esse sei se você Palmeiras, compra. esse Palmeiras fica abaixo acho do que Inter de compra. Tá 2006. Cara, é porque lá, no outro programa, a gente analisou muito dificuldade da campanha. A força, a né? Aqui a gente tá vendo bola, né? Aqui a gente tá... São análises diferentes, né? No final das contas. Mas, por exemplo, eu vejo o Palmeiras de 21 muito parecido com o Corinthians de 12, por exemplo. Aham. Vejo muito De um parecido. time difícil de ser batido. Time difícil, Quer não puxar pra batido. 8? É isso? Eu acho que sim, talvez. Tá, vou. Não vou ser eu que vou diminuir a nota do Eu Palmeiras também. aqui, não, Acho que o 7 ficaria pouco. Vambora, pro Palmeiras vambora, de 21, eu acho. Mas aí talvez a gente ainda tenha ali o Santos do Aí Neymar, a gente vê né? o que vai fazer. A gente vai ver. Ainda tem Eu o Santos inverteria do Neymar ali. o Inter de 2006 com o Santos de 2010. É que já é agora, né? Acho que o Santos Santos de 2010 agora. 2010, dentro também da proposta do Dorival ofensiva, foi um time que jogou um futebol assim, incrível, de uma qualidade técnica, de um quarteto de ataque, assim, de uma rara felicidade, né? Você ter Esse 4 é um caras ponto, né, desse nível, desequilibrando e O ganhando Santos de jogos 2010 é melhor do ponto de vista... plasticamente. E a gente precisa levar em consideração que aquele Santos de 2010, claro que foi mais na reta final, no segundo semestre, aquele time tinha muitos jogadores convocados, né? Então, por exemplo, isso impacta no brasileiro. O Santos termina em 8º, mas, por exemplo, você tinha Neymar sendo convocado, você tinha Ganso sendo convocado, você tinha Robinho sendo convocado. Então isso também impacta diretamente. Claro. E mesmo assim, esse time ganha a Copa do Brasil e assim, Então, jogando o futebol. Santos de primeiro 2010 semestre, né? jogava mais bola que o Santos campeão da Libertadores de 2011. Jogava Sem dúvida. tranquilamente. Sem dúvida. Tranquilamente. Então, por isso que a gente escolheu o Santos de 2010. Agora, sim, o Santos de 2010, dentro da qualidade do futebol, jogava mais que o Corinthians de 12? Não. Eu acho que ele não era Acho tão que não. consistente quanto. Não, se tivesse um jogo Santos de 2010 contra Corinthians de 12, eu acho que daria Corinthians de 12. No mata-mata ida e volta, eu acho que daria Corinthians de 12. É. Né, pela proposta. Mas eu acho que e tal. a ideia do Jorge de trocar o Santos com o Inter pode ser boa. Pode ser boa, mas porque só pode 3, né? Então acho que pode ser boa. Eu acho que o Pode Santos ter jogava um isso. futebol mais interessante do que o do Eu tenho Inter um pouco de. 2006. O Palmeiras de 21, não sei, cara. Também eu tenho uma certa dúvida com o Palmeiras de 21 nesse caso. Porque, querendo ou não, cara, Assim, aqui nós entramos num... tá difícil Quem isso. jogava mais, o Santos de 10 ou o Palmeiras de 21? Porque o É que o Palmeiras de 21 foi testado em coisas mais difíceis. Então, né? quem que eu acho mais bonito? Santos de 10. É. Quem eu acho que joga um futebol mais sólido pra conseguir um resultado? O Palmeiras de 21. Mas eu acho isso do mais Inter também. confiável, o Palmeiras Então, de 21. Mas eu Não, também acho isso do Inter de 2006. Mas aí não, acho que não é isso. Essa é a eu acho questão. que seria quem joga um melhor futebol dentro do que ele queria fazer. Quem executava melhor a sua quem proposta. executava melhor, que eu acho que tudo é por execução aqui. Então, Porque execução de proposta. A gente tá comparando times de natureza, de Completamente DNA muito diferente. diferente. Então, a melhor... assim, difícil, hein? O que é a melhor execução possível de uma proposta do futebol? É que você faça mais gols que o seu adversário, né? Que você tenha um ataque que funcione quando necessário. Mas Você não a precisa forma de chegar nisso. Você não precisa ter 20 finalizações por jogo. Você precisa ser efetivo quando chegar Exatamente. e sofrer o mínimo possível na mas defesa. tem um O ponto. Palmeiras de 21 tem mais esse equilíbrio do que o Santos de do que 10. o Santos. Por exemplo, o Santos passa O Inter aperto também. pro Santo André no final. Baita de um aperto na final do Paulista. é Santos 7. Baita de um aperto. É Então, Santos nesse 7. aspecto, o Santos É Santos beleza. 7. Com Tá dor bom. no coração, porque esse é o time. E eu vou repetir o que eu falei no outro programa, talvez alguém não tenha visto. Eu tinha 17 anos na época desse Santos. Pô, jogava bola, repetia todas as dancinhas do Neymar. Era maravilhoso. Tentava fazer o cabelo do Neymar, porque o meu cabelo não dava, né, pra fazer na época. Mas assim, eu sou apaixonado O nesse Brasil time. parava de pra 2010. assistir esse jogo. Né? Mas- Inclusive, essa final ela vai pro Brasil inteiro, a final contra o Santo André. Praticamente o Brasil inteiro. O Rio, por exemplo, nesse ano, a final do Carioca acabou antes, que o Botafogo ganhou os 2 turnos. O Rio assistiu aos 2 jogos Santos e Santo André na TV aberta. Eu acho que o argumento Uma do puta Santo audiência. André na final do Paulista é bom também. Não, e o resume próprio bem o que a Vitória. gente está dizendo, né? O próprio Vitória. Na Copa do o Brasil. Vitória na final, ele faz um gol que ele empata, ele dá ali um calorzinho, né? É que esse time era muito- termina. Isso. É que O esse jogo time da era muito volta pra da cena, frente, né? né? É, O time era muito pra faz um- frente, era 10x0 Santos tinha no ganhado na Viraense. ida. tinha Santos ganhado tinha muito ganhado na tentador. ida com um gol do Marquinhos de falta. 2 a 0. Baita cobrança de falta, 2 a 0. É o pênalti lá que o Neymar perde cavadinha, não é? No primeiro jogo. No primeiro no jogo. da Vila. Isso. Exatamente. São Paulo de eu- 2005, campeão do mundo, pro Não, vamos Wallace. ver o seguinte, vamos ver onde é que a gente coloca o Vasco de 2011, né? Vamos ver. Antes o que pra a gente gente faz? decidir o 10. Na que a gente edição, faz? larga umzinho aí, ô. É, o pessoal Larga vai resolver. umzinho na O pessoal edição resolve. aí. O pessoal é bom nisso. Boa. O que a gente vai fazer com o Vasco de Deus do 2011? céu. Vamos lá. Vamos falar, vamos, gente. O Vasco de 2011 Vamos jogava tirar o mais... elefante da sala? Vamos. Vamos tirar o elefante da sala. Puxa o Flu. Pra... Puxa o Flu pra 2, pô. Gente, o Vasco de 2011, eu
tenho poucas dúvidas que esse time jogou mais que o Flu de 2012. O Vasco de 2011 jogou bola. O Vasco de 2011 jogou futebol, Jogou pô. futebol. Poderia ter sido campeão da Libertadores se não fosse o lance do Diego Souza lá. Mas aí já é o de 12, né? Que Não, era o mesmo time. é verdade, é que verdade. era o mesmo Mas o time. de 2011, campeão da Copa Brasil, também jogou bola. É que o campeão da Copa do Brasil não tem o Juninho. O Juninho chega no segundo semestre. De 11. De 11, né? verdade, o Juninho é pernambucano verdade. chega pro segundo semestre de 11. Mas era um time muito, muito interessante. Com o Felipe mandando no meio campo, com o Éder Luiz na frente, Diego Souza fazendo um trabalho excelente. Talvez a melhor temporada da vida do Diego Souza. Isso quer dizer alguma coisa. Então, assim, embora esse time tenha sofrido muito, por exemplo, esse time sofreu para passar do Campinense nas quartas de final ou nas oitavas. Esse time sofre muito contra o Curitiba Esse na é final. o time que quase foi Sofre campeão muito. brasileiro. Final do não- jogo é o perrengue do O Couto Pereira. Edson Baixo toma um frango. É. O Éder Luiz chutou de Meio do campo. Porto Alegre, o Edson Baixo tomou o gol em Curitiba. Esse é o time que Então, quase foi assim, campeão brasileiro se não fosse as polêmicas de arbitragem? Foi. É esse Rapaz, time é esse mesmo, pô. É Poderia ter esse sido time campeão mesmo. brasileiro. Aí já com o Juninho. Esse time podia Aí ser já campeão com o Juninho brasileiro. pernambucano. Esse time poderia ter sido campeão brasileiro. Então, ó, Flu na nota 2. Semifinal de Sul-Americana, perdendo pro São Paulo da Universidade do Chile. Fluminense na nota 2, Vem. Vasco na nota 3 e vai ter que derrubar alguém da 5 para 4, porque a gente tem que preencher todas as notas. O Vasco não é nota 3 pra mim. Eu também não acho que seja nota 3. Pra mim, o não. nota 3 é o que eu tinha colocado lá no início. Botafogo de O Botafogo. 23. Caramba, que loucura. Pelo ano do Botafogo. Tá. Pelo ano, pensando no Campeonato Carioca, pensando na Copa do Brasil, pensando no que até agora apresentou na Sul-Americana com o time reserva. Gravando em agosto de 23, com o Agosto Campeonato Brasileiro na de metade. 23. Bota a data aí na edição. Agosto de 23. Você compra essa também, VSR? Pela, O Vasco de assim, 11 vai ficar à frente do Botafogo 23? Eu acho que o Vasco de 11 jogou até aqui mais do que o Botafogo de 23. Ele tinha, ele tinha tecnicamente um futebol mais interessante. Ele tinha um futebol melhor, de jogadores... Né, de qualidade individual melhor. Eu acho Botafogo que sim. a marca desse Botafogo é um coletivo muito bem Eu ajustado. não tenho muita certeza, mas eu tendo não a tenho, dizer mano, que também sim. não. Eu não tendo a dizer que sim. Mas é a vida, né? É a vida. Tantas vezes na vida a gente é obrigado cara. entre votar entre duas opções sem certeza. É verdade. Quantas vezes É verdade. já vivemos isso? Ou a gente é Jorge? obrigado a votar em Valdarise. duas opções que a gente sabe que são ruins, mas uma né? é menos pior. Nesse É caso isso. é muito raro. Duas boas que a gente tem que votar na exatamente. melhor. É. Raríssimo. Muito raro, Raríssimo. muito raro. Então vamos ter que fazer isso mesmo. É. Vamos ter que fazer isso mesmo. É três pro Fogo Ai, torcida alvinegra. Ai. Que complicado. e 4 pro Vasco de 2011. O Botafogo foi campeão brasileiro mesmo, com 15 de vantagem, a gente faz outro no fim do ano. A gente refaz isso. Vasco Mas de esse- 2011. 11. Então Esse vamos lá. Vasco de 2011 jogava menos que o Atlético de 19? Eu tenho minhas dúvidas. Cara, também. tenho Bom minhas ponto. dúvidas. VRS. Eu acho que cabe uma inversão. aí. EVVR. Pode Eu acho inverter. que cabe uma inversão. Pode inverter. Compro. Eu acho que cabe uma inversão aí. Pode Esse time inverter. era muito Tá bom. bem, tá. É perfeito. E agora a nota 10. Wallace Borges, por que você colocou o São Paulo de 2005 aí e o VSR não cotava ele pro 10? Sim, o São Então Paulo. você vai ter que convencer ele agora que o São Paulo de 2005 vai brigar por esse 10. O São Paulo, de fato, não era o meu principal favorito, né? Os dois principais favoritos pra briga são Flamengo e Cruzeiro. Mas então eu tá acho bom, que é então o São importante- Paulo é 9. Mas eu acho que é importante a gente trazer o São Paulo pra briga, porque é o seguinte, um time... É 9, tá? É 9, pode colocar na 9. Mas eu acho que é importante a gente fortalecer alguns times. Você deu uma de João Kleber com esse São Paulo 2005. Você Ele botou o São Paulo na segurou, caixa, aí foi tirando as caixas que estavam dentro da caixa. Entendi, O importante é o entendi. entretenimento. Tá, né, tá Gil? certo, O importante é o claro, entretenimento. claro. Não, mas brincadeira, porque eu acho, igual eu fiz com o Neymar, se não me engano, no programa passado, é muito importante a gente valorizar alguns destacados. O São Paulo é destacado, um time que, é campeão paulista, numa campanha muito, muito braba. É um time que ganha a Libertadores, jogando muito bem. E São Paulo jogou muito bem na Libertadores. São Paulo atropelou na final o Atlético. É verdade, o Atlético não pôde jogar no estádio dele o primeiro jogo, lamento isso até hoje. Mas, o São Paulo passou o carro no segundo jogo no Morumbi. É um time que, apesar do brasileiro não ter sido muito bom, mas tem esse ponto lá de antigamente largava-se o brasileiro, depois de ganhar a Libertadores. Mas no Mundial, por exemplo, o jogo da semifinal é um jogo nervoso, mas joga bem. Contra o Liverpool, em alguns momentos, claro, sofre muito mais, porque é normal que sofra. O Corinthians tá aí. Normal, mas em alguns momentos propõe jogo, propõe pensar o jogo. Esse time jogou muita bola. Ele não tá no nível do Flamengo de 2019, nem do Cruzeiro de 2003. Mas ele precisa estar na nota 9. Porque ele jogou muita bola. É super muita justa. bola. E pro 10? Aqui nós temos briga muito São boa. tríplices coroas diferentes, né? A do Cruzeiro ela é nacional, ela é estadual, Copa do Brasil e Brasileirão. E a do Flamengo é estadual, Brasileirão e Libertadores. Ou seja, nesse quesito o Flamengo já sai na frente. Nós estamos priorizando a análise da bola jogada.
Mas esse é um quesito importante, que pode desempatar a favor do Flamengo no final. Bola jogada, VSR, por bola jogada. Então, assim, bola jogada eu acho que é um ótimo debate. Os dois jogaram muito bem. Os dois sobraram no Campeonato Brasileiro. Os dois, assim, sobraram. O que o Cruzeiro jogava ali, ele teve, talvez, se a gente fizer um de 0 a 10, de melhor Campeonato Brasileiro de um jogador, eu acho que o 10 é o do Alex. Concordo. Eu acho que nenhum jogador jogou nos pontos corridos o que o Alex jogou em 2003. Eu acho que fatalmente o Alex ganharia o 10. Então, assim, é um time muito, muito emblemático de um funcionamento sólido, até mais sólido do que o Flamengo de 2019, e com um quê de encanto muito na qualidade do Alex, mas um time que encantava também e deu várias goleadas e tudo. Mas o meu voto é no Flamengo de 2019 por alguns aspectos. Ser o único time campeão brasileiro de um campeonato que não é só de mata-mata, o Santos foi campeão brasileiro e da Libertadores, mas o campeonato era só pontos corridos, era só mata-mata, as taças Lá Brasil, atrás, né? né? O Santos foi campeão anos 60, dos anos 60, né? Ele ganhou 2 taças Brasil, 62, 63, e ganhou Libertadores 62, 63. Mas eram taças Brasil só mata-mata, não tinha... É o único time que jogou um campeonato brasileiro que tem ou fase de grupos e mata-mata ou em pontos corridos e ganhou a Libertadores é o Flamengo 19. E digo pela imposição que ele fez com os adversários, que é uma coisa que eu não vi nenhum time desse fazer com os adversários. Não existia confronto. Flamengo Em vários o jogos, Flamengo amassava. em vários jogos o Flamengo não existia confronto. Em alguns jogos, em outros assim o Flamengo até sofreu muito. Por exemplo, o Flamengo ganhando do Fortaleza no Castelão. 4x0 Santos, pô. Porque 4x0 Santos. Já é a última rodada. Era a última rodada. Flamengo e Vasco, 4x4. Todo mundo já pensando. Que é o já famoso no jogo. clássico do outro Mas patamar, você tem né? o Do clássico Bruno do Henrique. Flamengo e Vasco 4x4, um Vasco muito fraco. Tem um jogo contra o Fortaleza que o Flamengo sofre o jogo todo e o Renier faz o gol na última bola. Mas, no geral, você tem ali alguns jogos em que o Flamengo não deu chance. O Flamengo atropelou todo mundo. Até jogos que, eventualmente, ganhou de pouco. Por exemplo, 1x0 do Santos, que é o gol do Gabigol, aquele golaço do Gabigol. O Flamengo amassa o time. Ou jogos que não ganhou. Tipo o São Paulo em casa. Contra o São Paulo tipo em casa, 1x1 contra o estreia do Grêmio Fernando na Diniz. semifinal, lá na Arena do Grêmio. Então, assim, por isso, pela tô bola assinado. jogada, eu acho que É o 10. E pela capacidade de aglutinar e botar jogadores que, em tese, não podiam jogar juntos. Quando você olhava e falava, Rafinha e Felipe Luiz, pô, tu vai botar 2 laterais veteranos que não sobem. Você vai botar Arão e Gerson de volante. Caraca, Arão e Gerson. O Gerson em 2023 está sofrendo para ser segundo volante. Funcionou. Você tinha Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique no auge. Então a forma como dominou, que foi maior do que o do Cruzeiro, a ponto de ser o melhor aproveitamento da história do Campeonato Brasileiro. Muita gente fala sobre isso. Vocês, para tirarem o Cruzeiro, dizem que fazem o recorte para 20 clubes, né? Porque esse brasileiro do Cruzeiro eram 24 clubes. Aí quando a gente fala, melhor campanha da história dos pontos corridos com 20 clubes, é o Flamengo de 19. A torcida do Cruzeiro fala, vocês fazem isso de propósito, para tirar o Cruzeiro. Porque quem mais fez ponto no Campeonato Brasileiro é o Cruzeiro. Mas convenhamos é que verdade. quanto mais jogos você tiver, mais chance de fazer ponto você tem. Mas Então só você tem que olhar para o aproveitamento. Percentual. O aproveitamento do Flamengo de 19 é melhor que o aproveitamento do Cruzeiro de 2003. Então, por isso, para mim, por isso tudo reunido, eu também acho. o Flamengo de 2019, para mim, é o nota 10. Tá comprado, cara. Pra mim é nota 10 também. E só um ponto que é importante que a gente fale aqui, foi até dar uma olhada durante o programa aqui, porque lá no da Libertadores, o Flamengo de 2019 ficou atrás do Flamengo de 2022, inclusive. Só que lá, eu falei assim, pô, será que eu tô ficando maluco? Aí eu fui olhar, tá vendo que tá escrito ali, ó? Melhor time brasileiro do século XXI, em cima de onde estavam os nomes. Lá estava, brasileiros campeões da Libertadores no século. E no programa, se você assistir de novo, pegue o programa pra assistir, a gente usa um critério muito mais próximo do maior do que do melhor. Aqui Até a gente tá Flamengo, muito mais o melhor, tá escrito ali. O Flamengo passa sufoco. Lá a gente usou muito mais o maior. O Flamengo passa sufoco na Libertadores 19 em 2 momentos. O Emelec, que é o contra o mais Emelec, emblemático deles. especialmente no jogo de ida, né? E na final contra o River. Embora o Flamengo não tenha jogado tão mal quanto as pessoas dizem, o Flamengo faz ali 30 minutos bons. Segundo tempo. No segundo tempo, mas no geral ele passou um aperto. Tava perdendo o título até tava 40 perdendo tal o título do segundo até, tempo. exatamente. Desesperador. Mas eu acho que em termos de bola Gostei. jogada, eu acho que é isso Deixa eu aí. ver, deixa eu ver. Quer fazer um
um pente fino ali. Eu acho que a gente já fez o pente fino que tinha que fazer. o Vasco, né? Com a questão do Fluminense com o Vasco, com o Atlético Paranaense, eu acho que é isso. Dói um pouquinho ver esse Botafogo 2023 tão sólido, mas é Minhas complicado. duas maiores dores. A gente Botafogo explicou. 23, tô com você, e Santos 2010. Eu também. O Santos Minhas duas 2010 maiores também Mas aí são só 3 por nota. Não, então eu acho que tá a gente justo. fundamentou bem. Quando a gente fez a comparação com o Palmeiras de 21 e o Santos de 2010, eu acho que a gente argumentou com muita clareza. Tá bom, sobre vou os comprar pontos isso aí. que deixaram o Santos atrás. Esse Santos 2010, se for por bola jogada, é difícil estar atrás dos 3 que estão na nota 8. Ah, cara, Mas o que é a bola jogada? É. É o encantamento ou é ganhar um jogo? É isso. Porque a Ou é o proposta dos equilíbrio 3 não entre era defesa essa. e ataque, Você não pode, exatamente. você não pode pegar o... Tá bom. Pô, são propostas muito diferentes. Não Bom. não dá pra fazer um programa em que você mete a mão numa seara. brasa E acha que vai e sair acha que vai tranquilão. sair sem a mão Não tá vai, queimada. esquece. Né? Não tem jeito. Galera, por favor. Semana que vem estaremos Por juntos. favor, Veja tenham o programa calma, tenham todo, calma. veja o E programa. outra Calma. coisa, adquira o direito de nos xingar como? Compartilhando Essa o caneta vídeo. Exatamente. Compartilhando o Você vai vídeo. fazer agora. Não, só vai. Vai escrever um É isso, negócio? vou escrever uma mensagem aqui, ó. Será que vai dar Veja, tempo? dá tempo. O Será que vai dar pra ler? Tá programa- pequena essa letra aí, Ah, velho. tá pequenininha. Você não tinha aquele Inteiro. app que ficava passando no Mas aí vai celular? dar tempo, isso aqui é mais... É mais rápido, né? Ah. Então, atenção, preste atenção. Veja o programa inteiro. Veja o programa inteiro. Dá nem leitura ali, Não né? é leitura. Não Olha tem aí, ó. leitura. Veja o programa inteiro. Veja É, o ó, programa veja o inteiro. programa. Perfeito. Boa, Veja o boa, programa inteiro. BSR. Caligrafia faltou, né? Ah, mas tudo bem. caligrafia Ele era faltou bom, na ele escola. era bom em exatas. Olha, semana que vem estaremos de volta com mais um de 0 a 10. Deixa o seu like. Vem com a gente, semana que vem tamo junto. Tchau. Tchau. Valeu. Deu merda.